Você costuma ter dores de cabeça fortes? Já se perguntou por que isso acontece? Então você está no vídeo certo. Hoje nós vamos falar sobre enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça debilitante de origem biológica que afeta pessoas com predisposição genética. Esse tipo de cefaleia pode acontecer em qualquer idade, mas é ainda mais comum nos adolescentes e nos adultos jovens e afeta mais as mulheres do que os homens. Em 15% dos casos, a dor é acompanhada de auras, que são aquelas manchas luminosas na visão, causando um ponto cego no paciente. A enxaqueca é uma doença multifatorial e as causas ainda não são tão claras, mas alguns gatilhos podem desencadear crises, como por exemplo o jejum prolongado, o estresse, a insônia, o consumo excessivo de açúcar, chocolate, café. Outros grandes vilões são o álcool e o fumo, sem falar das alterações hormonais e até alguns cheiros de perfumes. Os sintomas mais comuns são palpitações, que são aquelas dores em pontadas, geralmente de um lado da cabeça, náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, a chamada fotofobia, e ao som, a fonofobia, e também a certos cheiros, a osmofobia, com duração de 4 a 72 horas e que piora com a irritabilidade ou com a agitação. Outro ponto importante sobre a enxaqueca com aura é que pessoas fumantes e que usam pílulas anticoncepcionais têm um risco maior de terem derrame cerebral ou AVC hemorrágico. Falando sobre diagnóstico, ele deve ser baseado na história familiar e nas queixas do paciente. E para determinar isso, basta que a dor seja acompanhada por 3 ou 4 dos sintomas que eu mencionei. O tratamento leva em consideração as características da dor e a frequência das crises. O objetivo é reduzir os sintomas e prevenir a ocorrência de novos eventos. Em um ataque agudo, analgésicos comuns podem ser uma boa alternativa, principalmente se forem tomados assim que começarem os sintomas. Já os pacientes que não respondem bem a esse esquema podem recorrer aos triptanos, que são uma classe de medicamentos com um mecanismo de ação mais específico. Porém, o seu uso em excesso e crônico pode trazer um efeito rebote e piorar ainda mais os sintomas. Falando sobre o controle da enxaqueca e de como essas pessoas podem melhorar sua qualidade de vida, precisa-se rever os seus hábitos e prevenir os gatilhos que podem causar as crises. São medidas não farmacológicas essenciais para a prevenção da enxaqueca. Uma dieta balanceada, uma boa qualidade de sono, prática de exercícios, um pouco menos de café e menos estresse são essenciais e podem ajudar a diminuir as crises e a gravidade delas. E quais as principais recomendações para pacientes com enxaqueca? Evitar alimentos ou bebidas que podem desencadear as crises, não pular refeições, já que o jejum prolongado é um dos grandes vilões desse problema, ter horários fixos para dormir e acordar, exercitar-se e, claro, consiga tempo para hobbies, para relaxar e não sofra por antecipação. É comum que as pessoas tenham muitas dúvidas sobre esse problema e por isso nós vamos responder algumas delas nesse vídeo. Primeira, dor de cabeça e enxaqueca são a mesma coisa? A resposta é não, elas são coisas diferentes. A enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça e existem mais de 100. Ela também tem a característica única de uma dor de um lado só, com a sensação de pulsação que dura mais de 4 horas. O que significa enxaqueca com aura? A enxaqueca com aura é caracterizada por sintomas visuais ou sensoriais que aparecem antes de uma enxaqueca. O paciente vê pequenos pontos brilhantes. Esses primeiros sintomas também são chamados de pródromos. A aura pode durar alguns minutos ou até 1 hora, seguida de uma forte dor de cabeça. Qual especialidade médica devo procurar? A especialidade médica que se dedica a esse tipo de dor é a neurologia. Então, o neurologista clínico é o médico que deve ser procurado. Em qual momento o paciente deve procurar um médico? Se ocorrerem mais de 3 episódios dentro de 1 semana, é interessante buscar o serviço médico. E sobre a medicação? Qual deve ser mais usada? Se as crises são frequentes, não é recomendável continuar tomando seus analgésicos habituais, pois o hábito pode aumentar a resistência. Converse com um médico especialista. Em alguns momentos de crise, outras drogas mais eficientes podem ser necessárias. Me diz aí, você está gostando dos nossos vídeos? Se sim, clique em gostei e inscreva-se no canal. Até mais!